You are
Querem frustrar meus sonhos e
Deus. Eu tenho a marca da promessa. Ele me fez. Eu tenho a marca da promessa. Deus. Eu tenho a marca da promessa. Mas quem me aguarda, busquei o pior em mim. A marca da promessa, Ele me fez. Ninguém vai me impedir. Se desce de pescoço, pois quem me prometeu é fiel pra cumprir. O meu Deus nunca falha. Eu sei que chega a minha vez. Minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. Aleluia, Jesus. Agora te ajuda, Deus. Exaltamos o Santo nome, Senhor. Obrigado, Deus, pelo Senhor, pela tua graça, pelo perdão, a sua misericórdia sobre cada um de nós. Derrama dessa vez aqui pelo Espírito Santo, de cada uma das nossas vidas, Deus. Nós te louvamos a partir de Deus aqui, da tua igreja do Filho, no teu povo, Deus, por toda a face da terra. Muito obrigado por cada vida que está presente hoje. Muito obrigado mesmo, Pai. Nós te louvamos, Deus. Muito obrigado pela tua marca, pela tua promessa de cada um de nós. Louvado seja o teu santo nome, Deus. Aleluia. Aleluia. Eu tenho a marca da promessa. Ele me fez. Eu tenho a marca da promessa. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Eu tenho a marca da promessa. Ele me fez. Eu tenho a marca da promessa. Aleluia. Louvado seja o santo nome, Jesus. Muito obrigado, Deus, por esse momento. Obrigado pelo presente. Nós te louvamos e bendizemos a ti. Muito obrigado, Deus. Obrigado por cada um de nós. Louvado seja o teu santo nome. Muito obrigado, Deus. Aleluia. Glória a Deus, irmãos e irmãs. Esse é o momento em que nós trazemos ao altar, o nosso dízimo, a nossa oferta, crendo que nós carregamos mesmo, como Paulo diz aos Efésios, nós temos sobre nós essa marca da promessa, essa presença do Espírito, que é o penhor da nossa herança, essa segurança de que, assim como Cristo ressurgiu, ressurgiremos, assim como um Cristo, a presença de Deus está ali, esse Espírito derramado sobre mim e sobre você é presença de Deus também, em generosidade, em dadivosidade, em largueza, em perdão, em graça. E esse é o momento de você trazer à frente uma atitude de louvor, de agradecimento, parte daquilo ou um pouco daquilo que Deus tem posto na tua mão. Faça isso em nome de Jesus. Convido você para abrir sua Bíblia lá no Evangelho de João, no capítulo 21. Essa semana nós encerramos aí nos pequenos grupos a leitura do Evangelho de João, no capítulo 21. E hoje eu quero repartir com você uma porção
no capítulo 21 do Evangelho de João, que se inicia lá no verso 18, que vai até o versículo 25, e diz o seguinte: essa conversa de Jesus, quando ele aparece a terceira vez, a Bíblia diz no capítulo 21, ele está se manifestando novamente aos discípulos, e no momento aqui em que Jesus aparece, ele começa uma conversa com Pedro, e no verso 18, depois de ter perguntado a Pedro por 3 vezes acerca do seu amor, o verso 18 diz assim: em verdade te digo, que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás a mão, e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. Então Pedro, voltando-se, viu que também o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, o qual na ceia se reclinara sobre o peito de Jesus e perguntara: Senhor, quem é o traidor? Vendo, pois, Pedro, perguntou a Jesus: e quanto a este? Respondeu-lhe Jesus: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Então se tornou corrente entre os irmãos o dito de que aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus não dissera que tal discípulo não morreria, mas se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Este é o discípulo que dá testemunho a respeito destas coisas e que as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas, uma por uma, creio eu que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Até aí, nós vamos orar. Pai, nós te agradecemos por esse tempo, te agradecemos por aqueles que generosamente trazem ao altar um pouco daquilo que tu tens colocado em suas mãos, em atitude de gratidão, de querer se comprometer, se envolver também com a tua obra. Desse modo, nós colocamos, ó Deus, esses recursos, que eles sejam administrados com sabedoria, com graça, para o louvor da tua glória, bem como entregamos a ti a porção que fora lida da Escritura. Senhor, ministra o nosso coração, que seja mais do que nós recebemos ensino, instrução, mas que seja o tempo do Senhor continuar se dando a revelar a nós, do Senhor se dar a conhecer um pouco mais a nós, Senhor, por meio da revelação do que foi dito, do que foi vivido por teu Filho Jesus Cristo. Fala, Senhor, conosco, em nome de Jesus é que nós oramos e agradecemos, Pai. Amém. Amém, meus irmãos. Então esse capítulo 21 trata desse momento em que Jesus de novo vem se manifestar aos seus discípulos, e de modo especial Jesus tem uma conversa com Pedro, e essa conversa com Pedro traz alguns assuntos que na caminhada de fé são assuntos centrais para nós. Por exemplo, por 2 vezes Jesus fala para Pedro: Pedro, segue-me. Ora, esse chamado de Jesus para a gente segui-lo, para Pedro segui-lo, já foi feito lá, bem no princípio, quando Jesus se achega a esses homens pescadores, quando ele está ainda arrebanhando os chamados discípulos que vão segui-lo mais de perto. Depois vai surgindo a multidão, alguns que vão seguindo por admiração, mas chega num momento que ele separa 12 pessoas que caminham mais de perto. Dos 12 tem 3 que são mais íntimos, e um desses 3 mais íntimos é Pedro. Jesus aparece para Pedro, no momento em que Pedro, no capítulo 21, foi quem quis ir pescar, e com ele vai outros discípulos, e eles não pegam nada, até que Jesus aparece,
que diz lança a rede do lado direito do barco, e aí eles fazem uma pesca parecida com o que Lucas 5 chama de, o que a gente costuma chamar lá no relato de Lucas 5, de pesca maravilhosa. E Jesus reforça aqui a ideia do seguir. Segue-me, Pedro. Seguir Jesus. Isso aí é um assunto que perpassa boa parte dos evangelhos, porque o tempo todo os discípulos estão caminhando com Jesus e de certo modo vivendo o que a gente chama de seguir Jesus. É bem verdade que Pedro, quando Jesus foi entregue, diz um dos evangelistas que Pedro seguia Jesus de longe, seguia Jesus à distância. O evangelista Lucas fala de um determinado momento em que Jesus começa a dar sinais que vai para Jerusalém, e aí Jesus começa a dizer algo que até então ele não tinha dito, que é o seguinte: aquele que quiser ser meu discípulo, aquele que quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. É exatamente nesse momento em que Jesus começa aquele assunto, aquele papo que não agrada aos discípulos, que os discípulos, por um lado, não entendem, ou quem sabe não querem entender, mas que é um assunto que não interessa aos discípulos, que não fazem parte da visão que os discípulos têm do Messias que viria. Porque para os discípulos, para boa parte dos judeus, não fazia parte do plano, do projeto do Messias ir para uma cruz, morrer no madeiro, até porque maldito era aquele que era pendurado no madeiro. Então esse rei que viria, esse Messias, esse homem a quem os discípulos seguem, não é um homem que eles querem ver morrer numa cruz, que eles querem ver entregues aos principais sacerdotes, julgados, sentenciado à morte, entregue a Pilatos para que o povo grite crucifica-o e isso se cumpra, se concretize. Isso não era cogitação, isso não era uma ideia na cabeça dos discípulos. A ideia dos discípulos tem a ver com aquilo que está dito em Marcos 10, verso 35 para frente, por ali, onde o pessoal chega assim para Jesus e diz: olha, a gente tem uma coisa para te pedir e a gente gostaria que o Senhor fizesse. O que vocês têm para me pedir então? Quando o Senhor entrar no seu reino, permite que eu sente à direita, o outro aqui sente à esquerda. Esse era o projeto dos discípulos. Jesus ter um palácio, de Jesus sentar numa cadeira, num trono, e os discípulos, esses dois mais espertalhões, um à esquerda sentar e outro à direita sentar, a fim de desfrutar do poder que Jesus teria. Então, a seguir Jesus não tinha a ver com isso aí. Por isso que chega numa altura da jornada, fica difícil seguir Jesus. Por quê? Porque Jesus, por exemplo, começa lá em João 6 dizer que não vai fazer sinal mais. Começa a ficar complicado seguir Jesus. Porque o povo lá em João 6 diz: mas Moisés mandou o pão, e o Senhor, o que o Senhor tem para fazer para a gente? Que sinal o Senhor vai fazer? Ele diz: eu sou o sinal, eu sou o pão verdadeiro que desceu do céu, eu que alimento vocês, caminha comigo que você vai ser alimentado. Isso aí começa a ficar difícil, é aí que muitos vão dizer: dura esse discurso, e muitos vão abandonar. João 6, está ali o relato, vão abandonar Jesus, e aí fica Jesus e os 12. Nessa hora Pedro vai dizer, quando Jesus diz: olha, se vocês querem ir também, aí Pedro vai dizer o quê? Vocês lembram? Só tu, para onde iremos, Senhor? Só tu tens as palavras de vida, só tu tens as palavras de vida. Então seguir Jesus, num primeiro momento, porque os discípulos não entenderam direito, se torna apenas uma aventura, porque eles veem Jesus fazer milagres. Isso até o próprio Herodes, quando Jesus é levado no Evangelho de Lucas, vai narrar isso, Jesus é levado à sua presença, Herodes fica empolgado. Herodes diz: traz ele aqui, porque eu quero ver se
se ele faz algum milagre, se ele vai me entreter, se ele vai me divertir, se ele vai me surpreender, enfim. E tem muita gente que ainda está nesse espírito de Herodes, de querer ver um Jesus assim. Ainda que é fato que Jesus operou e opera muitos desses sinais, sinalizando o seu reino. Agora, é interessante que chega numa hora da caminhada que começa a ficar claro para os discípulos que seguir Jesus não é só ficar vendo sinal. Seguir Jesus não é ficar vendo pão se multiplicar mais. Seguir Jesus tem a ver, por exemplo, com o que Jesus diz para Pedro no verso 18, quando ele diz assim: Pedro, você sabe de uma coisa? Quando o homem é moço, ele se cinge e ele vai para onde ele quer. Mas quando ele fica velho, quando ele, na linguagem do apóstolo Paulo lá, ele amadurece, quando ele fica mais sábio, esse é um entendimento judaico, né? A sabedoria vem com a idade. Jesus vai mostrar que também não é bem assim, mas Jesus usa essa figura para falar, quem sabe, do amadurecimento do discípulo ou da discípula. E o amadurecimento tem a ver com perceber que chega uma hora que a gente precisa estender a mão e deixar Deus levar a gente. Que o discipulado, seguir Jesus, não tem a ver com a gente conseguir que Deus faça conforme a gente quer. A gente andar na frente de Jesus, e lá na frente tem uma bifurcação para a direita, estrada para a direita, estrada para a esquerda, a gente vai para a direita e chama Jesus e diz: vem comigo. Não tem a ver com andar na frente de Jesus e pedir que Ele nos acompanhe, e pedir que Ele faça o mesmo trajeto, e pedir que Ele abençoe nossas escolhas, e pedir que Ele abençoe nossos projetos, e pedir que Ele abençoe os nossos sonhos. Seguir Jesus tem a ver com perguntar, inclusive, quais são os projetos e os sonhos de Jesus, não os nossos. Então Jesus está dizendo para Pedro: olha, Pedro, chega uma hora na vida da gente que a gente precisa sair da criancice, da meninice, e nós precisamos nos tornar esse homem, essa mulher mais vivida, essa pessoa mais madura, onde a gente estende a mão e deixa outro nos levar, para que a gente não viva só o que a gente quer viver, que a gente perceba, inclusive, que existem experiências na vida que são muito mais ricas, muito mais graciosas, muito mais abençoadoras do que a experiência de ter o que queremos, de ter concretização dos nossos sonhos. E existem sonhos que são mais elevados, mais nobres, mais sublimes do que os nossos sonhos. Existem coisas que não entraram na mente humana, que são mais ricas, que são capazes de produzir muito mais alegria no nosso coração do que aquelas coisas que a gente sonha e que acha que vai ser bom para a gente. Então, seguir Jesus tem a ver com amadurecer. E o que é amadurecer? Verso 18, Jesus vai usar um exemplo do que acontece em toda pessoa quando ela envelhece, é essa mudança, a debilidade física, a dependência do outro. Mas com isso Jesus quer dizer: Pedro, chegou a hora, né? Chegou a hora de você não ficar mais querendo andar na minha frente, porque Pedro era um tipo assim, né? Por exemplo, quando Jesus disse que ia morrer na cruz, que ia para Jerusalém, que ia ser julgado, que ia sofrer, Pedro diz: epa, para lá, Jesus. Pedro repreende Jesus. Engraçado, Pedro repreende Jesus. Pedro é o cara que quer andar na frente de Jesus. Ele é tão, na linguagem de hoje, né, empresarial, por ele é tão proativo, que ele quer andar na frente de Jesus. Jesus que vivia dizendo assim: eu faço o que eu vejo o Pai fazer. Eu realizo o que eu vejo o Pai realizar. Eu falo o que eu ouço o Pai falar. Ou seja, a minha vida é uma resposta do que eu vejo o Pai fazer e falar. Mas Pedro não. Pedro quer andar na frente do Pai, quer andar na frente de Jesus. Ele é o que nas empresas se chamou, ele é proativo. É o cara que toma iniciativa antes, cheio de iniciativa. Ele tem tanta iniciativa que ele quer andar na frente de Jesus.
Mas o chamado de Jesus é para a gente segui-lo. Para a gente segui-lo. E para a gente seguir Jesus, é necessário nós caminharmos na direção da maturidade. O que é essa maturidade? A gente ter a capacidade de se abrir para viver não só o que a gente quer viver, para ir atrás não só dos planos e dos sonhos que a gente tem, mas se abrir até para aquilo que um dia a gente disse que não queria viver, que não gostaríamos de viver. Sonhos que para nós não serviam, mas que de repente na caminhada a gente descobre que esses sonhos que nós não queríamos são sonhos de Deus, por exemplo. Que esses projetos que a gente não cogitava são projetos de Deus. E a maturidade está em aprender a orar o Pai Nosso, que diz o quê? Pai, seja feita a tua vontade, não a minha. Então, seguir Jesus tem a ver com amadurecer e tem a ver com começar a orar uma oração mais de entrega, de entregar-se, de render-se, do que tentar arrancar alguma coisa de Deus, de tentar convencer Deus a fazer do nosso jeito. Agora, seguir Jesus tem a ver com essa coisa mesmo da cruz, né? Porque veja, Jesus, quando usa essa imagem do verso 18, do homem novo, moço, e do homem velho, o verso 19 explica que esse exemplo dado por Jesus é para falar do tipo de morte que Pedro vai viver. Veja, Pedro que disse, não, isso jamais vai te acontecer. Quando Jesus toca nesse assunto de morte, de sofrimento num primeiro momento, Pedro repreende. E aí agora Jesus está retomando a ideia, Pedro, você quer me seguir? E Pedro ia viver, como a história diz que viveu, literalmente o martírio. João não, mas João teve vida longa, morreu de velhice, mas Pedro viveu literalmente o martírio. Alguns vão até dizer que Pedro foi crucificado, diz, não sou digno de morrer como meu mestre, quero ser crucificado de cabeça para baixo. Então, Pedro vai viver essa experiência, porque literalmente, Pedro percebeu, de maneira literal, a experiência, ou experimentou de maneira literal o morrer, por causa do Evangelho. Agora é fato que seguir Jesus de um jeito ou de outro implica em morte. Pedro foi morte literal por causa do Evangelho. Mas existe um tipo de morte que Paulo vai retomar, por exemplo, na sua carta aos Romanos, que é a morte para o eu. A mortificação da carne, que é essa vida centrada no eu. Então, se eu quero seguir Jesus, não dá para achar que tem que ser do jeito que eu quero. Então, andar com Jesus, o ser igreja, ser discípulo, ser cristão, não é conseguir que Deus faça as coisas que eu quero. Isso aí é magia. Isso aí não é cristianismo, isso aí é outra coisa. Andar com Jesus tem a ver com andar, é seguir, é observar os movimentos. Então, oração ganha outra conotação. Oração não é, vou pedir para Deus aqui para conseguir. Oração significa eu me colocar com consciência de que eu estou na presença de Deus. Nós estamos diante de Deus o tempo todo. Mas orar é me deixar levar por essa consciência que eu estou na presença de Deus. E eu tento pela fé deixar o Espírito me mostrar o que Deus está fazendo, o que Deus está falando, porque é nessa direção que eu quero ir. Não é na direção do meu coração, não é na direção das propagandas que eu vi, não é na direção do que fulano lá está vivendo e por inveja eu quero viver também. Não é na direção do meu vizinho que eu acho que está prosperando, aí eu quero prosperar também naquela mesma direção. Não tem nada a ver com isso. Então, seguir tem a ver com amadurecimento, tem a ver com cruz, com morte do eu. Aliás, Jesus diz, quando fala da sua própria morte, que o grão de trigo, se não morrer, não cair em terra, não tem como dar fruto. Jesus parece dizer que o fruto que a nossa vida vai dar
só surge, só brota quando nós vivemos essa experiência da morte, do mergulhar na morte, a morte por eu, de deixar que Jesus se assente no trono do nosso coração. E isso implica em mudar tudo. Mudar a maneira que a gente ora, mudar a maneira que a gente vive, mudar a oração para que ela seja feita em nome de Jesus, não mais em nosso próprio nome, ainda que a gente leve nossas angústias, a gente leve nossas preocupações, tudo isso. Mas é também começar a nos deixar levar pelo Espírito que Jesus soprou sobre nós. E começar a perceber que movimento o Pai está fazendo, o que o Pai está fazendo, o que o Pai está falando. Jesus disse: o meu Pai trabalha até agora, pessoal. Deus está trabalhando, Deus está fazendo. E o que Deus está fazendo? Porque o que Deus está fazendo, quem serve Jesus começa a olhar para o que Deus está fazendo e começa a querer reproduzir o que Deus está fazendo. Porque quando a gente descobre o que Deus está falando, nós começamos a querer falar, comunicar, compartilhar com as pessoas o que Deus está falando. O ministério de Jesus inteirinho é isso aí. Quando pergunta para ele alguma coisa, ele diz: eu estou fazendo o que eu vejo meu Pai fazer. Esse é o movimento de Jesus. Não tem uma estratégia, não tem uma metodologia, não tem... O que Jesus faz? Eu faço o que eu vejo o Pai fazer. Então o que é oração? Como é a oração de um discípulo? É tentar descobrir, é se abrir para que o Espírito revele e me mostre o que o Pai está fazendo, o que o Pai está falando, porque é dessas coisas que eu quero falar, essas coisas que eu quero fazer, essas obras que eu quero realizar. Então seguir Jesus tem a ver com cruz, tem a ver com maturidade, tem a ver, por exemplo, com quando Pedro está ali e começa a seguir Jesus. É interessante que aí ele olha assim, muito provavelmente ele olha para trás e ele percebe que João está por ali também. E aí Pedro pergunta: mas eu vou morrer, tá bom, mas e esse cara aí? E o João? O que vai ser da vida dele? Como quem diz assim, ele também vai? Ou eu vou morrer e ele vai ficar confortável? Ou eu vou para o martírio e ele vai ficar, vai ficar ileso, vai ficar isento do martírio? E aí Jesus diz para ele: mas o que te importa? Se eu quiser que ele permaneça, se eu quiser que ele tenha vida longa, se eu quiser que ele morra de velhice, o que te importa isso? E aqui, irmãos, tem uma coisa que talvez seja uma pista para nós do que pode nos atrapalhar quando nós nos propomos a seguir Jesus. O que pode atrapalhar alguém nesse caminho de seguir Jesus? Porque é o que estava atrapalhando Pedro. Uma das coisas que atrapalhava Pedro nesse caminho de seguir Jesus é quando a gente começa a olhar para o que Deus está fazendo na vida do outro. E aí a gente começa a comparar o que Deus está fazendo na vida do outro com o que Deus está fazendo na nossa. Especialmente quando nós estamos vivendo tempos de aflições, Pedro, no caso de Pedro, ir para o martírio, a gente começa a se incomodar bastante com quem está numa situação aparentemente mais confortável. Isso começa a nos incomodar um pouco. Essa história é tão assim que o verso 23 diz que isso se tornou um dito, uma conversa repetida entre os seguidores, entre os discípulos. Qual era a conversa? Olha, João não vai para o martírio, João vai morrer com vida longa. Quer dizer, num primeiro momento existe um mal entendido até de achar que João não ia morrer, Jesus ia voltar, e que João ia ser levado sem passar pela morte. Mas depois vai se descobrindo que não é bem isso que Jesus disse. Mas Pedro entende que essas questões ele não deveria se importar com elas, mas essa importância que a gente dá com o que Deus está fazendo com a grama do vizinho, com a grama do irmão,
com a vida do irmão, é o que mais atrapalha a gente a seguir Jesus. Nós começamos a sofrer, porque nós estamos em aflição e o outro não. A gente começa a sofrer porque as coisas estão difíceis. E eu sei bem o que é isso aí. Eu sei bem o que é esse negócio de ver de receber uma notícia, de ver alguma cena e de repente eu saio incomodado, porque eu não estou vivendo aquilo ali. Porque a minha caminhada não está tão fácil como aquela lá. E isso me incomodar. Porque às vezes, infelizmente, quando a gente olha para o João que está do nosso lado e vê que ele não está no desconforto, não está vivendo a aflição que nós estamos vivendo, aquilo começa a incomodar a gente, começa a atrapalhar a nossa caminhada de seguir Jesus. E aí a gente quer seguir o outro, não mais seguir Jesus. Agora, esse negócio de comparar não parece novo na vida de Pedro, porque no capítulo 21 mesmo, verso 15, lá naquela conversa do tu me amas, a primeira pergunta de Jesus é interessante, porque no verso 15, Jesus pergunta para Pedro assim: Simão, e nem chama ele de Pedro, nem chama de Simão, pode ter alguma coisa de propósito aí. Tem hora que Jesus chama ele de Pedro, tem hora que chama ele de Simão. Simão tem mais a ver com a inconstância. Pedro é a rocha, firmeza, mas Simão é a inconstância. É o caniço agitado pelo vento. Então, Jesus diz assim: Simão, filho de João, amas-me mais, verso 15, do que estes outros? Amas? Você me ama mais? É uma expressão de comparação. Você me ama mais, Simão, do que esses outros? Porque quando Jesus diz que o pastor seria ferido e as ovelhas se dispersariam, que ele ia ficar sozinho, todo mundo ia abandonar ele, Pedro se levanta e fala: eu não, contigo eu vou até a morte, ainda que todo mundo aqui te abandone, eu jamais te abandonarei. Aí Jesus agora está fazendo a pergunta para ele: escuta, Simão, você me ama mais do que esse pessoal aí? Você acha mesmo? Você acha que você me ama mais do que todo mundo aí? Você é o discípulo que me ama mais. Olha que você vê que coisa, né? Então, essa é a expressão. Jesus joga uma pergunta para ele. Por que Jesus pergunta isso? Aí eu fico, por que Jesus pergunta isso para Pedro? Escuta, Simão, você me ama mais? Como é que está aí, ô Simão, as comparações que você faz? Nessa comparação, assim, você fica se comparando com os outros. Aí nessa comparação, o que você acha? Assim, você se ama mais? Mas Pedro percebeu, né? O Simão percebeu, porque a resposta dele é: sim, Senhor, né? Tu sabes, né? Que eu te amo, o Senhor sabe. E a palavra amo aqui não é a palavra que Jesus pergunta, tu me amas mais. A palavra amor que Jesus usa aqui é ágape, a conotação de um amor mais forte, um amor sacrificial. E a palavra que Pedro responde é um amor fraquinho, né? Um amor, é o filéu, é um amor de amigo, é um quase gostar. Alguns comentaristas bíblicos vão traduzir para: Senhor, eu gosto do Senhor. Jesus pergunta: você me ama, Pedro? Aí Pedro diz: Alguns comentaristas vão traduzir: eu gosto do Senhor. Eu gosto. Então, esse espírito de comparação é um problema, irmão, um problema para nós. É um problema. Eu sei o que é isso aí. Porque eu já me peguei várias vezes comparando. A gente se compara. E como às vezes isso pode atrapalhar nossa caminhada de seguidores de Jesus. Esse espírito da comparação. E pior, quando a gente compara, a gente acha que ama mais, que faz mais, que caminhou mais, que cresceu mais, que aprendeu mais, que cresceu mais, que tem mais de Deus, que tem mais unção, que tem mais espiritualidade, que tem mais na comparação com os... Aí é que a vaca vai para o brejo mesmo, quando a gente acha que é assim, quando a gente se entende assim. Mas Pedro está vivendo esse processo de descoberta, né? De descoberta, que quem sabe das coisas é o Senhor. Se tem alguém que é mais, é menos, aí quem sabe é o Senhor. Senhor, tu sabes. Pedro está assim: tu sabes, né?
coisa linda quando a gente começa, Senhor, tu sabes, né? Olha, Pedro, estou te perguntando aqui, ó, o que você tem para me dizer? Tu sabes, Senhor. O Senhor sabe. O Senhor sabe. Porque Deus é que sabe mesmo. Uma das coisas que atrapalha a gente a seguir Jesus é quando a gente acha que sabe, que está familiarizado com esse tipo de conhecimento sobre o coração das pessoas e sobre o nosso próprio coração. E a gente compara, né, o nosso coração com o coração dos outros. Olha só que loucura, porque o coração é um terreno muito complicado. Como é que a gente conhece o nosso coração assim? Quem conhece o coração é o Senhor. Nós não conhecemos o coração humano, se eu posso dizer assim. Ele tem muitas camadas. Às vezes a gente está lá, tirou umas 2, 3 camadas, descobriu alguma coisinha, mas tem muito mais coisa para baixo, que a gente nem imagina que carrega. Nem imagina que está ali no nosso coração, mas está lá, né? Sentimentos, coisas que estão lá, para bem ou para mal, mas que estão. Então, seguir Jesus é esse desafio. E quem quer seguir Jesus precisa se perguntar uma hora: o que importa para mim? Porque Pedro começou a se importar demais com a caminhada de João, a ponto de se atrapalhar na sua caminhada de seguir Jesus. Eu quero encerrar aqui pensando na vida de João e na vida de Pedro. O que isso aí tem a ver comigo e com você no dia de hoje? Nós que queremos seguir Jesus, nós que queremos aprender com Jesus, nós que queremos olhar as pisadas de Jesus, não queremos andar na frente de Jesus. Assim como lá no Antigo Testamento, né, o povo ficava esperando. Aí tinha um grupo que levantava a arca e ia andando com a arca. Aí o povo saía em movimento. No deserto foi assim o tempo todo. Então, essa história de seguir, essa lógica aí está lá no Antigo Testamento já. O povo está no deserto, a arca para, eles montam o arraial, né, tem o tabernáculo, a arca está dentro, as tribos ficam em volta, organizam o que se chama de arraial, e quando a nuvem se movimenta, o pessoal desfaz o tabernáculo, pega a arca, vão caminhando e o povo vai atrás, mantendo uma certa distância, como sinal de reverência, mas o povo vai seguindo a arca, que está seguindo a nuvem, que é símbolo da presença de Deus. Então o povo não é proativo, o povo reage conforme Deus age. E a reação do povo é o quê? De ir na direção que a nuvem vai, e seguindo o trajeto da nuvem, que simboliza a presença de Deus. E Pedro se atrapalha nesse negócio de seguir a Jesus. Nós também não somos muito diferentes. Mas pensando aqui na figura de Pedro e de João, o que isso pode ter a ver comigo e com você em nossos dias? Eu diria que se nós fôssemos Pedro, quem sabe o Senhor diria para nós hoje: olha, Pedro, irmão Pedro, irmã Pedra, não fica olhando para o que eu estou fazendo, ou para o que não está acontecendo, ou para as dificuldades que o outro não está enfrentando, porque isso é uma questão entre eu e ele. Existem questões que são muito pessoais, existem tratamentos que são muito pessoais. Não se importe com isso, não fique olhando para isso, não dê valor extremo a isso. Preocupe-se em me seguir. Preocupe-se em me seguir. Perceber para onde eu estou indo, o que eu estou fazendo, o que eu estou falando, e vai me seguir. Onde é que eu estou trabalhando, e vai lá cooperar comigo. Preocupe-se em me seguir. Assim como a nuvem levantou, começa a andar, começa a me seguir.
Se, quem sabe, nós fôssemos João, quem sabe o Senhor diria para nós hoje: olha, João, eu quero, conforme o verso 24 que vai dizer, né? Esse é o discípulo que dá testemunho a respeito de todas as coisas. Olha, João, sua vida vai ser longa. Você não vai viver alguns dramas que alguns servos ou servas, né, viveram e viverão. Seu papel é mais ficar aqui dando testemunho. Você vai ter vida longa, você não vai viver algumas experiências tão dramáticas assim. Agora, João, não pense que porque você não vai viver algumas experiências mais dramáticas assim, que você é um tipo de discípulo mais especial que os outros, mais abençoado que os outros. Talvez, voltando lá em Pedro, Jesus falasse o contrário. Não pense, Pedro, porque você está vivendo alguns dramas na tua vida, algumas aflições que você não está vendo os outros viver, não pense que você é menos amado por isso. Porque o caminho está mais difícil para você, Pedro, aparentemente, do que para o seu irmão João, que está do teu lado. Não pense que eu te ame menos do que isso, menos por conta disso. Então eu quero te convidar a se colocar de pé. Jesus nos lembra que a história de Deus com Pedro, apesar de carregar a mesma essência, tem uma forma diferente do que a caminhada de Deus com João, que tem a mesma essência, mas tem uma outra forma. A história de Pedro é uma história de Deus com ele, mas tem coisas entre Deus e Pedro que é entre Deus e Pedro, não é entre Deus e João. A história de Deus com João é entre Deus e ele, mas existem coisas entre Deus e João que é entre Deus e João, não é entre Deus e Antônio, não é entre Deus e Pedro. Então existem experiências que nós vamos viver e que nós não sabemos por quê. Por isso que existe uma palavra na caminhada da fé que nós precisamos lembrar de vez em quando, que é mistério. Tem coisas que são mistérios de Deus, nós não sabemos. Mas eu te convido nesse instante para nos colocar na presença de Deus, a partir daquilo que nós sabemos, da palavra de Jesus que diz: segue-me, independente do que está acontecendo, se está difícil, se está fácil. A palavra de Jesus para nós é sempre a mesma: me siga, segue-me, não deixe de me seguir, não deixe de me seguir. Coloque-se em oração enquanto nós ouvimos um cântico.
glórias a Ti, Senhor. Com alegria, a nossa força. Te louvamos. Te damos graças, Senhor Deus, porque Tua palavra é viva e eficaz. Te louvamos porque ainda podemos ouvir a Tua voz, que diz: segue-me, segue-me. Às vezes nós ouvimos essa voz e estamos olhando para a vida do João à nossa volta. Estamos olhando, Senhor, para a vida do outro. E quem sabe olhando para a vida do outro em angústia, olhando para a vida alheia em aflição, porque parecem maiores as tempestades que vêm sobre nós do que as tempestades que vêm sobre a vida dele ou dela. E nós mergulhamos nessa comparação. Nós algumas vezes caímos de certo modo numa inveja. Nós nos deixamos levar, Senhor, por caminhos que não são retos, por caminhos que fazem mal para o nosso coração, Pai. Mas nessa noite nós queremos acolher a Tua voz, Jesus. As palavras que Tu disseste a Pedro: segue-me. Ao outro, o que acontece com a vida do outro, o que te importa? Te importa abençoá-lo, te importa interceder por ele, te importa ser amigo dele, ser irmão, e não querer que, porque você sofre, que ele sofra as mesmas coisas. E às vezes, Senhor, nós confessamos que sentimos isso, pensamos isso, mas nessa noite, Espírito de Deus, nós queremos abraçar as Tuas palavras, Jesus, que diz: meu filho, me siga, minha filha, me siga. O que importa, o que mais importa é que você continue me seguindo. Oh Deus, quantas vezes nós nos atrapalhamos como seguidores e seguidoras, mas nessa noite nós te pedimos, Pai, que se o nosso coração porventura achou que, porque nós olhamos para nós, para a nossa vida e vemos mais dificuldades, achamos por alguma razão que o Senhor nos ama menos, ou porque nossa vida parece mais fácil do que a do outro, quem sabe, que é ainda mais dura que a nossa, nós nos achamos privilegiados, mais amados. Oh Deus, que o nosso coração seja liberto de tudo isso em nome de Jesus, porque o Senhor tem uma história com cada um. Aleluias. O Senhor trata com cada um também de modo individual. É fato que nós não crescemos sozinhos, mas existe um trato que é individual. Existe um jeito que o Senhor nos aborda e nos toca, que é pessoal, que é individual, que é particular, ou que é singular, Senhor. O Espírito Santo de Deus, nós rogamos que o sopro do Senhor sobre nós nos leve a essa caminhada de seguir-te com alegria, sabendo que, ainda que nós somos chamados a mergulhar na morte do eu, na morte da carne, ó Deus querido, que nós nos lembremos as palavras de Jesus, que disse: o grão de trigo não cair na terra e não morrer, não dará fruto. Nós não somos chamados, ó Deus querido, para ser uma igreja que busca o seu mero querer. Nós não somos chamados, Deus, para vir tentar te manipular por meio de orações, por meio de citações de versículos usando partes ou trechos da Bíblia. Nós fomos chamados para descobrir o que é a nova vida em Cristo Jesus nosso Senhor, onde Ele reina sobre tudo e sobre todos, onde Ele é Senhor sobre os céus e sobre a terra, onde Ele é o Filho do Deus Altíssimo, onde Ele é a presença inconfundível, a presença mais desejável, a presença diante da qual nós reverenciamos, nós nos prostramos, nós nos curvamos, porque reconhecemos que Ele é Senhor sobre céus e terra. Louvado seja o Teu nome. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é aquele, conforme as palavras de João em Apocalipse,
Ele é digno de abrir o livro com seus selos, porque ele foi morto e com seu sangue ele comprou homens e mulheres de toda a tribo, língua, povo e nação, e os constituiu reis e sacerdotes, e eles reinarão para sempre. Louvado seja o teu nome, Senhor. Que o teu sopro de vida seja sobre nós, que tu avives nos nossos corações a alegria, ó Deus, de te seguir como discípulos e discípulas do Mestre, sabendo, Deus, que às vezes nós somos tomados pela mão, nós somos levados para onde nós não queríamos, para onde nós não planejamos, mas nós nos entregamos voluntariamente, porque entendemos que existe um querer, existe uma vontade que é muito mais pura, é muito mais perfeita, é muito melhor, é muito mais benigna, é muito mais plena, é muito mais pacífica do que a nossa vontade. Oh Espírito Santo de Deus, leva-nos a mergulhar nos caminhos da tua vontade, Deus. Leva-nos a mergulhar nos caminhos do teu querer, Deus. Leva-nos para esse caminho onde nós nos tornamos e vamos sendo levados para a maturidade. Não somos mais como os moços, os meninos que querem se cingir e ir para onde querem, mas agora a tua mão se estende na nossa direção e nós damos a nossa mão ao Senhor e dizemos ao teu Espírito: nos leva, porque nós cremos que o Senhor nos ama mais do que nós mesmos, e nas tuas mãos nós estamos seguros, nas tuas mãos nós estamos cuidados, nas tuas mãos, Senhor, nós estamos nas mãos do amor. Louvado seja o teu nome, ó Pai. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor continue fortalecendo o teu povo, renovando a fé dos teus filhos, das tuas filhas, ó Deus. Que, Pai, nos desafios que nós teremos nessa semana que virá, ó Deus, ó Pai, que o Senhor seja conosco, e que nós não deixemos de seguir-te, Jesus, que nós não deixemos, ó Deus, dispersar a atenção por conta daquilo que está acontecendo ao nosso lado, e de repente nós perdemos Jesus de vista. Que os nossos olhos estejam fitos em ti, Jesus, que o nosso desejo seja sempre te seguir, nos parecer contigo, isso seja o nosso desejo mais elevado, o nosso sonho mais profundo, o que nós mais queremos na vida, Senhor, parecer-nos contigo, para louvor da tua glória. Que o Senhor te abençoe, meu irmão, minha irmã, que o Senhor te fortaleça, que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre ti e te dê a paz, que o amor de Deus o Pai, que a graça de Jesus Cristo nosso Senhor, e que toda a consolação do Espírito que é santo se derrame sobre você, sobre o seu, sobre a sua casa, hoje e sempre. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Um abraço, fique na paz.